Em destaque no Panorama CBN. Acordo para fim da guerra já foi assinado, segundo Estados Unidos, mas Israel diz que a operação no Líbano continua. Presidente da Câmara vai colocar em votação novo projeto do fim da escala 6x1 em pressão ao Senado. Acidente com ônibus de time de basquete mata 7 no Ceará. Reino Unido anuncia proibição de redes sociais para menores de 16 anos. Cabo Verde segura a favorita Espanha e goleiro Vozinha brilha na estreia da Copa. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 15 de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Os Estados Unidos e o Irã já assinaram um acordo para acabar com a guerra no Oriente Médio. A assinatura foi feita de forma eletrônica, segundo o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, à rede de TV norte-americana ABC. Segundo a agência de notícias Reuters, assinaram o papel o presidente Donald Trump, o vice J.D. Vance e o presidente do parlamento do Irã, Mohammad Khalibaf. O governo norte-americano entende que Khalibaf tem autorização do líder supremo iraniano Mojtaba Khamenei para fechar o negócio. O presidente Donald Trump conversou com jornalistas ao chegar à França para a cúpula do G7, o grupo das 7 maiores economias do mundo, e ele confirmou que o pacto está valendo e que uma das principais rotas marítimas do planeta, o Estreito de Hormuz, já começou a ser liberada. Apesar da assinatura eletrônica, Trump avisou que o texto final só vai ser divulgado depois de sexta-feira. É nessa data que vai acontecer uma cerimônia formal e presencial em Genebra, na Suíça. O vice J.D. Vance vai estar presente, mas as outras autoridades que vão participar ainda não foram confirmadas. Trump disse que não deve ir. A fala de Trump na chegada à França mostra que os norte-americanos vão esperar para ver se os iranianos vão cumprir a palavra deles. Do outro lado, o Ministério das Relações Exteriores do Irã também declarou nesta segunda-feira que o país mantém uma profunda desconfiança em relação a Washington. É o sinal de que a diplomacia entre os dois lados ainda vai caminhar pisando em ovos nas discussões técnicas que começam nessa semana. O comentarista de internacional da CBN, Felipe Figueiredo, do podcast Xadrez Verbal, comentou os pontos que ainda estão em suspenso. Por um lado, nós temos alguns sinais positivos de que esse primeiro acordo, esse memorando de entendimento, vai sim vigorar, realmente foi elaborado. São as declarações e o enorme apoio do primeiro-ministro paquistanês, o Paquistão que foi um dos grandes mediadores dessa situação toda, que é um grande aliado da China. Outro sinal positivo que eu vejo é o fato de que o Irã anunciou o calendário das celebrações, das cerimônias, melhor dizendo, oficiais de funeral de Estado do Supremo Líder Khamenei, que foi morto no dia 28 de fevereiro. Essas cerimônias não ocorreriam em um cenário de conflito, não ocorreriam sem um cenário, inclusive, que o Irã possa vender como uma vitória. Mas aí a gente chega no ponto, que são os pontos de discórdia, inclusive nesse momento. Primeiro, até o momento, o texto desse memorando de entendimento não foi publicado. E isso permite choques de narrativas, que são Irã e Estados Unidos falando coisas diferentes sobre a mesma negociação. O Donald Trump disse que o Estreito de Hormuz será aberto sem pré-condições. E o Irã disse que o Estreito de Hormuz estará sujeito aos seus arranjos. Em outras palavras, eles estão disputando se o Irã e, indiretamente, o Omã vão poder impor medidas burocráticas administrativas na passagem do estreito, que estão sendo popularmente chamadas de cobrança de pedágio. Outra divergência pública é o fato de que, segundo a mídia iraniana, os Estados Unidos vão liberar fundos iranianos congelados, na ordem de dezenas de bilhões de dólares, e os Estados Unidos também teriam concordado em pagar reparações para a reconstrução de infraestrutura civil iraniana. Os Estados Unidos, eles afirmam que serão liberados depois, na outra negociação.
Então, essas são as imagens públicas, é uma disputa de imagem, de narrativas, e que cada um busca sair por cima, cada um busca se fortalecer. E ainda tem um detalhe sobre o Estreito de Hormuz, porque a liberação total depende de uma operação para garantir que o caminho esteja livre de minas navais. A operação com caça-minas convencionais e drones subaquáticos pode se estender por 40 a 50 dias, segundo fontes de segurança marítima ouvidas pela agência Reuters. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse durante a abertura da reunião do G7 que França e Reino Unido estão prontos para liderar uma missão militar conjunta de escolta e remoção de minas assim que o acordo for confirmado. Temos também a questão de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou nesta segunda-feira que a luta não acabou e que o exército vai continuar em zonas de segurança no Oriente Médio, incluindo o Líbano, sendo que o Irã exige que a guerra acabe também por lá, onde o país é aliado do grupo Hezbollah. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que nenhum acordo é sustentável caso a segurança do Líbano esteja ameaçada. Fontes do governo de Israel ouvidas pela rede americana CNN dizem que Netanyahu culpa assessores de Donald Trump por cederem à pressão do Catar para esse acordo. Na prática, o ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz, avisou que as tropas vão ficar por tempo indeterminado no Líbano, na Síria e na faixa de Gaza. A ala radical foi ainda mais dura. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, declarou que o acordo não vincula Israel de forma alguma. Um ataque de Israel com drones até atingiu um carro no sul do Líbano, matando o motorista, segundo a agência de notícias estatal libanesa. E do lado libanês, o presidente Joseph Aoun declarou que espera o fim imediato dos bombardeios israelenses, que já mataram cerca de 3.700 pessoas desde março. De qualquer forma, o preço do petróleo despencou nesta segunda-feira por motivos óbvios. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent cai mais de 4%, cotado a $83, é o menor valor desde o comecinho de março, mas ainda acima do que era antes da guerra. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo começou o dia em alta, mas reverteu para baixa, com um grande peso da Petrobras, que é prejudicada com a queda do petróleo. O Ibovespa caiu, então, 0,42% aos 170.415 pontos. O dólar comercial subiu 0,09%, cotado a R$ 5,06. O euro vale R$ 5,86, com alta de 0,21%. Em Brasília, o presidente da Câmara, Hugo Motta, confirmou que vai colocar em votação, ainda nessa semana, mais um projeto que trata do fim da escala de trabalho 6x1. Ao votar o texto agora, Hugo Motta destrava as votações e ainda joga a pressão para o Senado, que vai ter 45 dias para analisar o tema antes que a pauta de lá também trave. A Câmara já aprovou uma PEC sobre o assunto, que agora está parada no Senado, em um momento em que o presidente da Casa, o Davi Alcolumbre, e o presidente Lula estão em uma péssima situação de relacionamento. A apresentadora e comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, disse que o presidente da Câmara, Hugo Motta, também está incomodado com essa demora. Está incomodado com o fato de que eles votaram na Câmara com um placar muito elástico, de 472 votos a favor, e ainda assim a proposta não anda. Então, o que ele resolveu fazer? Ele mudou a estratégia em relação ao projeto de lei do governo sobre esse assunto, que tem um teor bem parecido com o da PEC, desistiu de pedir para o governo retirar a urgência que existe nesse projeto. Um projeto de lei com urgência constitucional, ele trava a pauta da casa na qual ele está tramitando. E isso já aconteceu. Esse projeto hoje está travando a pauta da Câmara. Isso significa que só pode ser votado PEC durante o período em que ele não tiver sido votado. Se o governo retirasse a urgência, a pauta poderia ser desobstruída. Mas o que o Hugo Motta decidiu fazer? Ele incluiu o PL, que é o 1838, na pauta da Câmara. Então, vai ter uma redundância. Ele vai ser aprovado, pode vir a ser aprovado, em redundância com a PEC que já passou na própria casa. Então, essa semana tem tramitação normal desse projeto. Ele vai ter prazo para emenda e ele vai para o plenário na semana. O que é a intenção dele? Se o projeto passar, ele leva a urgência constitucional também para o Senado. E aí, depois de 45 dias, ele passa a trancar a pauta do Senado também.
Então é uma espécie de forma de constranger o Davi Alcolumbre, mostrando que ele de fato está obstruindo a discussão dessa matéria e deixando 2 propostas lá de igual teor, obstruindo a pauta do Senado. Existe uma possibilidade dele pautar o projeto essa semana. Ele disse que vai ter sessão deliberativa, portanto convocou sessões deliberativas amanhã e quarta-feira e não forneceu qual vai ser a pauta. Então tem lá sessões deliberativas e a pauta ainda em aberto. Então pode ser que, pressionado como já vem sendo, e diante da possibilidade de um impasse também com a Câmara, ele decida pautar a PEC. E aí a gente tem que ver se ele vai definir o caminho curto ou o caminho longo para essa matéria. E Hugo Mota também anunciou a votação do projeto que equipara ao crime de racismo a misoginia, que é a discriminação contra a mulher. O projeto é da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. O texto, que já passou pelo Senado, prevê pena de 2 a 5 anos de prisão para injúria por condição de mulher, a mesma punição da injúria racial. A pena sobe pela metade se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. O parecer da Tabata Amaral também traz uma punição para o ambiente digital, a suspensão temporária dos perfis e das contas em redes sociais que forem usados para cometer o crime. O grupo de trabalho vota o parecer final nesta terça-feira, antes de o texto seguir para o plenário da Câmara. E a Anvisa manteve a suspensão de lotes específicos de produtos de limpeza da marca IP. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, atinge desinfetantes, detergentes e lava-roupas líquidos que foram fabricados antes de março e descumprem requisitos sanitários. O problema foi descoberto durante uma inspeção na fábrica da empresa em Amparo, no interior de São Paulo, no fim de abril. A IP informou que a Anvisa já liberou os detergentes e desinfetantes feitos em março, com final de lote 1, além de todos os produtos fabricados a partir de abril. Os desinfetantes BAC e Pinho IP e os detergentes lava-louças com final de lote 1, feitos em janeiro e fevereiro, continuam proibidos. No caso dos lava-roupas Tixan e IP líquido, a restrição é ainda maior e vale para todos os lotes com final 1 fabricados antes de 1º de abril. A IP entregou novos laudos de laboratório nesta segunda-feira para tentar liberar os lotes antigos, mas até a agência analisar os documentos, a orientação para o consumidor é não usar esses produtos. O líder indígena Cacique Raoni, de 94 anos, está internado em estado grave na UTI de um hospital em Sinop, no Mato Grosso. Raoni foi transferido de avião da região de Peixoto de Azevedo, no mesmo estado, e deu entrada no hospital no fim da tarde de domingo. Segundo a equipe médica, o quadro começou a piorar no sábado. Os exames iniciais mostraram problemas nos rins e sinais de uma infecção grave. Os médicos suspeitam de sepse com foco no pulmão, que é uma infecção generalizada causada por pneumonia, depois do cacique sofrer episódios de vômito. O hospital informou que a situação de Raoni exige cuidado constante porque ele tem outras doenças crônicas, como problemas no coração e no pulmão. Essa é a terceira internação dele nos últimos meses. Em maio, Raoni foi hospitalizado 2 vezes, primeiro por causa de uma hérnia e poucos dias depois para tratar outra pneumonia. Luto total no interior do Ceará, que um ônibus que levava mais de 40 passageiros tombou na rodovia CE 187, perto de Tauá. Ele levava um time de basquete amador de volta para Juazeiro do Norte depois de um torneio em Sobral, e 7 pessoas morreram no local, sendo 6 jogadores com idades entre 15 e 18 anos e um integrante da comissão técnica de 22 anos. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. A maioria dos passageiros viajava sem o cinto de segurança. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que o motorista do ônibus fugiu de um hospital em Tauá com medo da reação dos parentes das vítimas, mas depois se apresentou com um advogado na delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. A perícia vai apontar se o tombamento foi causado por falha humana ou por um defeito mecânico no veículo. A Prefeitura de Juazeiro do Norte confirmou que um velório coletivo vai ser realizado nesta terça-feira, a partir das 7 da manhã, no ginásio poliesportivo da cidade, onde equipes de psicólogos e assistentes sociais vão dar suporte para as famílias. E no último episódio do Panorama, a Bianca Santos contou da morte terrível da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que foi jogada sem cordas de uma ponte no interior de São Paulo durante a prática de rope jump. A polícia quer saber onde foi parar a câmera que estava com a jovem.
A delegada que comanda o inquérito apura indícios de que o equipamento foi retirado do local logo depois da queda. A câmera pertencia à empresa que organizava os saltos de uma altura de 40 metros na chamada Ponte do Esqueleto, em Limeira. 3 instrutores foram presos por homicídio porque a jovem foi lançada sem estar conectada à corda de segurança. Em entrevista à CBN, o presidente da Associação Brasileira de Rope Jump e Pêndulo Humano, Marco Antônio Júnior, classificou o episódio como um erro inaceitável. Qualquer atividade que envolva risco, existe a obrigatoriedade do duplo cheque. Então, o que significa isso? Uma pessoa vai equipar a pessoa e outra pessoa vai checar se o equipamento está correto. Uma pessoa vai prender as cordas na pessoa, outra pessoa vai checar se a corda foi presa da forma correta. Se eles tivessem se atentado ao básico do básico, nada disso teria acontecido. Aparentemente não teve nenhum único cheque, né? A ponte é do governo federal e o Ministério da Gestão e da Inovação informou que a estrutura está inacabada e que atividades esportivas no local não são autorizadas. No Rio de Janeiro, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, investiga se os 2 helicópteros que bateram no ar e caíram no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade, faziam transporte clandestino de passageiros. A queda, no domingo, deixou 6 mortos. O diretor-presidente da ANAC, Thiago Feierstein, disse à Globo News que as aeronaves e os pilotos estavam com as licenças em dia, mas a suspeita é que pelo menos um dos helicópteros operava como táxi aéreo de forma irregular. Entre as 6 vítimas estão o cantor e produtor americano Oliver Tree e o influenciador digital argentino Gaspi, que estava acompanhado do diretor de videoclipes Lucas Vignali. Os brasileiros mortos na colisão são o produtor musical Lucas Brito Chaves e os pilotos Alexandre Souza e Charles Marcilac. No Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer anunciou uma medida dura contra as gigantes de tecnologia. O governo britânico vai proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. O plano vai além do que já fez a Austrália, que foi o primeiro país a adotar o bloqueio. O projeto britânico inclui restrições a plataformas de jogos e transmissões ao vivo, além de avaliar limites de uso noturno e o fim da rolagem infinita da tela para menores de 18 anos. Aplicativos como YouTube, Facebook e X vão entrar na regra, mas serviços de mensagens como o WhatsApp e o Signal ficam de fora. It's fair to say that this decision has been resisted and it will face resistance. Keir Starmer diz aí que a decisão enfrenta resistência e vai continuar sofrendo de algumas das empresas mais poderosas do mundo, mas vamos enfrentá-las e vamos vencer. As redes sociais estão tornando nossas crianças infelizes e inseguras. Eu, como pai e primeiro-ministro, não posso mais deixar isso continuar acontecendo. I just can't let that go on anymore. Apesar do apoio de pais e políticos, o próprio Starmer reconheceu que vai ser difícil garantir o cumprimento integral das medidas. A proposta pode entrar em vigor por meio de novas regulamentações previstas para o fim desse ano. Copa do Mundo. Se você achava que o Brasil tinha passado sufoco contra o Marrocos, o que é que foi esse Espanha e Cabo Verde, hein? 0-0, derrubando o bolão de muita gente, inclusive o meu, já que a Espanha é favorita e Cabo Verde não tem nenhuma tradição. Aliás, está estreando em Copa do Mundo. O jornal espanhol Marca tratou a derrota como um desastre. Cabo Verde, além disso, marcou só uma falta durante toda a partida. É o menor número de infrações em um jogo desde 1966, de quando se tem os primeiros registros. O técnico Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, disse que o resultado significa tudo para o país africano. E o que viralizou foi o goleiro de Cabo Verde, conhecido como Vozinha, que não deixou nenhuma bola da Espanha passar. Antes do jogo, ele tinha cerca de 50 mil seguidores no Instagram. Depois, já tinha mais de 2.300.000. O nome dele mesmo é Josimar Dias. Ele foi batizado assim em homenagem a Josimar Higino Pereira, lateral direito revelado pelo Botafogo, que jogou na Copa de 1986. E o apelido Vozinha, apesar de ele ser um dos mais velhos da Copa, com 40 anos, não é por causa disso, não. Ele já contou ao site da FIFA que o apelido vem de infância, porque ele nunca viveu com os pais e foi criado pelos avós, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. E aí, quando ele jogava bola, ele levava muita pancada e os meninos da rua diziam que ele ia chorar e reclamar com a vozinha. Olha a maldade.
Também nessa segunda, o Egito conseguiu segurar a boa equipe da Bélgica. Os africanos abriram o placar e depois os belgas empataram. E mal começou a Copa, já tem demissão. A Tunísia dispensou o técnico Sabri Lamouche, poucas horas depois de sofrer uma goleada de 5-1 da Suécia. Ele comandou a seleção por só 5 partidas. Foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E a FIFA voltou atrás e decidiu liberar perguntas e respostas em espanhol em todas as entrevistas coletivas da Copa do Mundo. Essa mudança acontece depois da repercussão negativa no jogo entre Brasil e Marrocos, que o atacante Vini Júnior e o lateral marroquino Hakimi foram proibidos de responder aos jornalistas em espanhol. A FIFA alegou que o bloqueio foi uma questão operacional. O Brasil tinha pedido tradução apenas para o português e para o italiano, que é a língua materna do técnico Carlo Ancelotti. Já o Marrocos solicitou árabe e francês. Como o inglês é o idioma padrão, não tinha tradutor de espanhol para atender os jornalistas. Com a nova decisão, então, a FIFA vai disponibilizar tradução para o espanhol em todas as coletivas, mesmo em partidas fora do México ou em jogos onde nenhum dos países tenha o espanhol como idioma oficial. E no basquete, o ex-pivô brasileiro Thiago Splitter é o novo técnico do Chicago Bulls para a próxima temporada da NBA em outubro. A informação é do jornalista americano Shams Charania, da ESPN. Splitter, que tem 41 anos, foi o primeiro brasileiro a comandar uma franquia na história da liga. Na última temporada, ele foi técnico interino do Portland Trail Blazers, onde conseguiu 42 vitórias em 81 jogos e levou o time aos playoffs, que é a fase final do campeonato. E no fim de semana agora, o New York Knicks conquistou o tricampeonato da NBA ao vencer o San Antonio Spurs por 94-90, fechando a série decisiva em 4-1. Com a vitória, o time de Nova York encerrou um jejum de 53 anos sem títulos. O armador Jalen Brunson marcou 45 pontos no jogo 5 e foi eleito o melhor jogador das finais. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever o seu nome e de onde você está ouvindo. O Hugo Carneiro, que não falou de onde está ouvindo, comentou a brincadeira que eu fiz semana passada com a fala da Vera Magalhães e comparou com os nossos colegas do podcast Medo e Delírio em Brasília. Panorama CBN com vírgulas sonoras? Será esse o início da medo e delirização do panorama? Sem coragem não se vai a lugar nenhum. Ah, só com coragem, né? Será que você vai gostar dessa ideia, Hugo? Quem sabe? Magnum Paula tá aqui com a gente. Eu passo um mês sem ouvir o panorama e tudo muda. A trilha tá diferente, o Leandro não tá de férias, teve Rádio Sucupira sem o panorama, comentou aqui o Magnum. Aí é o seguinte, Magnum, primeiro que eu só tiro férias uma vez por ano, como todo CLT. Segundo que Rádio Sucupira tem toda sexta, mesmo quando não tem o panorama, porque ele vai ao ar ao vivo na CBN, no Jornal da CBN. Agora, como assim você passou um mês sem ouvir o panorama? Isso é inaceitável, que isso não se repita, tá ok? Tem outro ouvinte aqui, ó, o Newton Reis Jr. Bom dia, não perca um episódio. Escuto o panorama da manhã, enquanto estou na academia, e o da noite, durante o trabalho. Moro em Araxá, Minas Gerais, terra de Dona Beja e capital mundial do nióbio. E diz assim, queria aproveitar para mandar um beijo e um abraço muito especiais para o amor da minha vida, que está fazendo aniversário hoje. Música para ele. Ana Luísa, eu te amo muito. Que seu dia seja maravilhoso e repleto de felicidade. Felicidades, Ana Luísa. Obrigado, Newton. Se você quer começar todos os seus dias bem informado, não esquece de seguir o Panorama no seu aplicativo favorito. Assim o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. E vamos mudar o clima? Com o cantor romântico também, Lionel Rich, que vai voltar ao Brasil no fim do ano. Ele confirmou um show único no Nubank Park, o estádio do Palmeiras, aqui em São Paulo, para o dia 19 de dezembro.
Ele se apresentou no Brasil pela última vez no Festival The Town, em setembro de 2023. Lionel Richie tem 55 anos de carreira, 4 prêmios Grammy, 1 Oscar e 1 Globo de Ouro. Repertório do show que vai trazer clássicos como Easy e esse aí, All Night Long. A venda geral de ingressos começa nessa quinta-feira pelo site da Eventim e à 13h na bilheteria oficial do estádio. Os preços inteiros variam de R$ 295 na cadeira superior até R$ 9.895 para a primeira fileira do setor Platinum. Eles estão inventando de tudo para cobrar ingresso mais caro, né? A venda para clientes do Banco Itaú nos segmentos Private e Personalité começa nessa terça e aí na quarta começa a venda para os demais clientes do banco. Na quinta, então, a venda geral. E assim vamos terminando este panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá!